Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos em mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso. Estamos trabalhando esta série a partir do livro escrito pelo Joshua Harris, a qual tem por título Ortodoxia Humilde, e foi um livro aí publicado por Edições Vida Nova em 2013, e estamos aí trabalhando os 4 capítulos deste material, pegando apenas aí alguns parágrafos, alguns pontos assim mais importantes, que nós, pelo menos, consideramos aqui para nossa conversa. O ideal é que você adquira esse material em alguma livraria aí da sua preferência. Certamente será uma grande bênção para a sua vida, assim como tem sido para a nossa vida também. Amém? Vamos então avançar aqui em nosso conteúdo sobre a ortodoxia humilde. Lembrando aí que você pode verificar no canal os vídeos da parte 1 e da parte 2, que ainda estão dentro deste mesmo primeiro capítulo ainda. O primeiro capítulo tem por título, então, Sua atitude é importante. E o subtópico aí que nós vamos trabalhar neste momento é: se não for ortodoxia humilde, o que será então? É uma pergunta, né? Algumas alternativas populares hoje em dia são as seguintes, observe. Ortodoxia arrogante. Tem a ortodoxia humilde, mas tem também a ortodoxia arrogante. E o que nós podemos ver aí em tela? Podemos estar certos em nossa doutrina e ao mesmo tempo ser rudes, antipáticos e desrespeitosos em nossas palavras e atitudes. Então nós podemos estar certos naquilo que cremos, estarmos alinhados com a verdade histórica da fé cristã, aquilo que emana da palavra de Deus e que também está escrito nos credos cristãos ao longo da trajetória da igreja cristã. Eu posso estar totalmente alinhado com isso, porém, ao mesmo tempo, eu posso ter uma atitude de arrogância, uma atitude até mesmo violenta, e isso certamente não será saudável. Então, ortodoxia arrogante, essa pode ser aí uma alternativa, né? Uma alternativa, no caso, que não é boa. Apenas aí como uma nota de rodapé, o termo ortodoxia, para deixarmos assim bem claro, já falamos sobre ele nos vídeos anteriores, mas agora uma definição mais etimológica, né? Observe então o que significa ortodoxia. Você tem ali, vem do grego ortos, que significa certo ou correto, mais doxa, que significa opinião. Então você tem aí, significa a crença correta em contraste com a heresia ou a heterodoxia. O termo não está na Bíblia, vale destacar isso, assim como o termo trindade e outros termos que fazem parte da história cristã, às vezes não encontramos eles na Bíblia propriamente, mas o ensino, a doutrina, o conjunto, sim, muitas vezes, ok? Então, o termo ortodoxia, ele não está na Bíblia. Você tem ali, esse termo ele expressa a ideia que certas declarações sintetizam com exatidão o conteúdo do cristianismo. O evangelho ele tem um conteúdo teológico específico. Ele está contido aí, você pode observar algumas passagens, né, se fôssemos ver aí 1 Coríntios 15, Gálatas 1, 6 ao 9, 1 Timóteo 6 ao 3, 2 Timóteo 4, 3 e o 4. Então, são textos que nos mostram que há um conjunto, há uma regra, há uma ortodoxia, há uma fé estabelecida, onde nós encontramos ela na palavra de Deus. Nós precisamos, assim, estar alinhados com esse conjunto de doutrinas. A isto se dá o nome, então, ortodoxia cristã. Então, a pessoa é muitas vezes também chamada de ortodoxo. E como já vimos em vídeos anteriores, isso hoje acaba criando uma má impressão. Quando diz que o fulano é ortodoxo, uma pessoa muito ortodoxa, se associa a alguns pensamentos equivocados ou pensamentos ruins a partir do uso desse termo. Mas um ortodoxo, nesse sentido aqui que estamos tratando, é alguém que está alinhado com as crenças essenciais da fé cristã, que são ali encontradas na palavra de Deus e nos credos da tradição cristã. Então a ortodoxia está aí explícita aí na sua tela, está explicado aí a ideia da palavra ortodoxia. E agora voltando ao ponto, então, a ortodoxia arrogante, ela pode ser uma alternativa, mas claro, uma alternativa que não é satisfatória, não é boa. Ainda dentro da ortodoxia arrogante, diz aí na sua tela, se alguém pensa que ortodoxia arrogante não existe,
essa pessoa nunca leu certos comentários em alguns blogs cristãos, ou até mesmo nas redes sociais. É muito comum hoje, basta observar, né, algumas falas, algum tipo de palavreado que é utilizado e muitas vezes não condiz com a fé cristã. Um dos erros frequentemente cometidos por nós, diz o Joshua Harris no livro, por nós cristãos, é que aprendemos a repreender como Jesus, mas não a amar como Jesus. E aqui o Joshua não está querendo, né, dar uma de alguém assim que tem aquele amor, aquela coisa assim meio romântica, né, que hoje em dia é muito comum até mesmo, né? O Joshua não está falando nesse sentido, até porque depois, mais adiante, vai ficar claro que ele vai trabalhar com os dois lados. Sim, devemos defender a fé, mas ao mesmo tempo ser amorosos, humildes, né? Então, ao ouvir aqui o que está na sua tela de repreender como Jesus, mas não amar como Jesus, entenda que realmente esta pode ser uma verdade. Se eu partir da ideia de ortodoxia arrogante, então a pessoa ela gosta de criticar, ela tem um espírito crítico, demasiadamente crítico, então ela repreende, né? ela critica, mas o amor ou a preocupação com o próximo, então muitas vezes é pequeno. Então essa é uma atitude que é estranha à fé cristã, conforme o Joshua Harris coloca aí para nós, né, no seu material. Observe ainda dentro da ortodoxia arrogante, às vezes se tem a impressão de que quase todos os que se importam com a doutrina são rudes e severos. Isso às vezes parece realmente que é assim, né? A pessoa, quando ela é bastante ortodoxa, uma pessoa que procura avaliar bem os textos bíblicos, procura estar ligada, além da palavra de Deus, estar ligada com a história cristã, esta pessoa muitas vezes é vista com maus olhos, né? Uma pessoa que se importa com a doutrina, uma pessoa que é ortodoxa, muitas vezes tem a impressão que ela é uma pessoa rude, uma pessoa áspera, mas isso não é verdade. Infelizmente, diz aí na tela, a ortodoxia arrogante é a caricatura que muitas pessoas de nossa cultura têm de qualquer cristão com convicções bíblicas bem definidas e defendidas com firmeza. Então essa é uma caricatura, é um retrato que não é verdadeiro, né? Qualquer pessoa, qualquer cristão aí que tem suas bases bem estabelecidas pela palavra de Deus e defende essas bases com firmeza, firmeza aqui não é sinônimo de violência, né? Não é sinônimo de ser mal educado ou coisa nesse sentido, mas sim firme, convicto naquilo que crê, aquilo que está na palavra de Deus. Então essa pessoa muitas vezes é vista como alguém rude ou alguém arrogante, mas isso não é verdade, né? Então uma pessoa que tem suas bases estabelecidas, uma pessoa que é firme na verdade de Deus, ela pode ser ao mesmo tempo também muito humilde, certo? Então esta é uma caricatura que se tem muitas vezes. Então há a realidade da ortodoxia arrogante, porém nem todos são assim certamente. Observe agora ponto 2. Uma outra alternativa que se tem, que também não é nada interessante. Diz aí, heterodoxia humilde. Vamos olhar aí com calma. A heterodoxia é um desvio da ortodoxia. É o contrário. Ortodoxia é a opinião correta, a opinião certa, a opinião que está alinhada. A heterodoxia é o contrário. Ela está próxima também da heresia. Então, a heterodoxia humilde. Observe aí. Por isso, o heterodoxo, humilde, né, é aquele que abandona algumas das crenças cristãs históricas, mas é uma pessoa muito legal. Alguém com quem você gostaria de tomar, às vezes, um café, né? Então, é essa ideia que a pessoa ela é humilde, porém, ela não está preocupada com a sã doutrina, com as crenças basilares da fé cristã. Então, ela tem uma atitude até interessante de humildade, porém, o seu conteúdo é um conteúdo que não está alinhado com a palavra de Deus. Essa também é uma atitude assim bem preocupante. Ainda sobre essa atitude, essa é a pessoa que não ousa ofender descrentes ou a cultura em geral. E em nome da inclusão, da gentileza e de uma mentalidade aberta, entre aspas, parece aceitar praticamente qualquer ensino. Essa abordagem, claro, ela vai evitar qualquer conflito. Né? Superficialmente, parece ser bem cheia de graça e até compassiva. Todavia, a pergunta é, será que ela é fiel?
Será que então essa, entre aspas, essa gentileza, essa, entre aspas, também mente aberta, porém de forma superficial, sem realmente estar embasado na verdade histórica da fé cristã, será que essa é uma atitude realmente saudável para um cristão? Observe ainda sobre isso. Uma música escrita por Steve Taylor diz o seguinte: você tem a mente tão aberta que o seu cérebro vazou. Diz o Joshua aí para nós: bem, alguns de nós desejam tanto parecer humildes que toda a nossa fidelidade bíblica acaba vazando. E isso é uma grande preocupação que nós devemos ter. Então, uma coisa é a humildade e outra coisa é ser heterodoxo, ou seja, pensar totalmente o contrário daquilo que é a base cristã, bíblica e histórica. Então, eu não devo ser um heterodoxo, eu devo ser um ortodoxo e, claro, humilde. Então, isso é importante. Assim, observe, quando penso na ortodoxia arrogante, tenho de perguntar: será que a boa doutrina nos leva necessariamente a ser contestadores e arrogantes? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Será que, por ser por ser um ortodoxo, eu devo, obviamente, consequentemente, ser um contestador e um arrogante? Parece-nos que não, Mas muitas vezes essa acaba sendo aí a atitude. Então, essa atitude de ortodoxia, ou seja, a doutrina correta, mas misturada com arrogância, ela é uma atitude aí que nós devemos ficar longe dela. Por outro lado, você tem ali, quando penso na heterodoxia humilde, que é praticamente o contrário da anterior, heterodoxia humilde, a minha pergunta é: humildade, bondade e envolvimento com a cultura que nos cerca precisam diluir nossas convicções? Eu estou inserido em uma cultura, eu faço parte de um determinado ambiente, nós trabalhamos, nós negociamos, nós estudamos. Muitos que nos ouvem neste momento, você frequenta uma universidade, você faz algum curso, Você está envolvido com pessoas, você está envolvido até certo ponto com a cultura. Mas a questão é se, por estar envolvido nesta cultura, que é comum à nossa vida diária, será que a minha base cristã, a minha base bíblica, ela deve ser diluída no meio dessa cultura? E isso se dá o nome, então, de heterodoxia, que é o pensamento contrário, o pensamento que é diferente da ortodoxia. Então, eu não devo deixar que esse envolvimento com a cultura venha sugar a minha base bíblica e teológica. Então, isso é importante. A ortodoxia arrogante é um problema, mas também é um problema a heterodoxia humilde, Aquela capa, na verdade, de humildade, e o conteúdo, o miolo, ele é um conteúdo muitas vezes até antibíblico. Então eu devo fugir também dessa atitude. A resposta para ambas as perguntas que vimos agora é não, não. Nós podemos e, olha só, devemos adotar uma ortodoxia humilde. Esse deve ser o caminho. Ortodoxia, a doutrina correta, alinhada com a Bíblia e com a fé cristã histórica. E essa doutrina correta, ela deve estar encharcada de humildade. Como disse aí um pregador que certa vez ouvi, ele comentou que a nossa teologia, tudo aquilo que escrevemos, tudo aquilo que vamos transmitir, mesmo a nossa apologética, o nosso evangelismo, deve ser encharcado, aqui uma comparação, deve ser encharcado em um balde de amor. Então essa humildade, essa misericórdia, esse amor, isso deve fazer parte. Então ortodoxia humilde. Uma carta, olha só aí para nós finalizarmos esse subtópico. Uma carta escrita a um pastor pode nos ajudar a entender melhor as duas palavras que compõem essa expressão. No caso, ortodoxia humilde. Então vamos ver aí um pouco qual é esta carta, quem é este pastor, quem escreveu esta carta a este pastor. Vamos olhar aí então, convidamos você a acompanhar o nosso próximo vídeo, tá certo? Então esta parte nós encerramos aqui. Se não for ortodoxia humilde, o que será então? Não é verdade? Essa é uma pergunta. Não pode haver outro meio, Tem que ser a ortodoxia humilde. Então que Deus nos ajude a cada dia nessa caminhada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.